Ele passou fome, foi deportado de outro país, abandonou a faculdade, tentou YouTube, fracassou, tentou de novo, fracassou mais uma vez. Mas ele não parou. Foi no terceiro canal que a chave virou. E agora, com 3 canais monetizados, ele largou a CLT e está fazendo quase R$ 40.000 por mês. Se você ainda está esperando o momento certo, esse episódio é para você. Está começando mais um Genoscast. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu apresento o Rodrigo Souza. E aí, meu amigo, como você tá? Tudo bem? Fala, Gui. Beleza, meu irmão? Alô, galera da Channels. É um prazer estar aqui, muito grande, um pouco nervoso, como, como podia deixar de ser, né? E eu resolvi aceitar justamente porque eu usei muito o Channels Cash, eu consumi, né? Eu consumo tudo que a Channels produz, então eu usei muito como inspiração e quem sabe o nosso aqui consiga inspirar e dar força para alguém. Com certeza, vamos inspirar muitas pessoas hoje. E, Rodrigo, olá, eu quero saber, cara, essa sua história aí antes de YouTube. Quem é o Rodrigo Souza antes de canais anônimos? Cara, que história é essa de Alemanha? Largou a faculdade? Cara, conta pra gente aí que sua história é curiosa. É, cara, eu tive uma infância difícil, né? Aqui em Duque de Caxias, você bem conhece, na Baixada, uma infância bem difícil, uma família desestruturada. Então, desde cedo, né? Aos 9 anos eu comecei a trabalhar, né? Há 9 anos eu lembro que a primeira vez alguns, junto com um vizinho meu que vendia verduras e tal, a gente amarrou alguns sacos de alho de um lado e limão do outro, de um cabo de vassoura, né? E a gente foi para o trem vender. Então, isso já com 9, 10 anos. Então, foi bem difícil, assim, o começo, né? Aí eu fui, né, a partir daí eu trabalhei como camelô, né, vendendo frutas, verduras e tal, e depois eu conheci um amigo já por uns 12, 13 anos, vendendo aquelas na época, né, que chamavam de muamba no Paraguai, né, tinha muita coisa, esses camelôs, aqueles brinquedos e tal, aqueles monte de coisa, né, e eu fiz muita coisa, fui servente de obra, né, camelô, já disse, já fiz serviço de pintura, de muita coisa que você pode imaginar até com 16, 15 para 16 anos, né, trabalhando como servente de obra, no caso a patroa, né, a dona da obra, ela trabalhava numa loja de plásticos, né, e precisou para fazer alguma coisa lá, eu nem imaginava, né, que poderia e ela me convidou para fazer uma limpeza na loja, uma arrumação, na verdade, né? E acabou que eu, por acidente, né, por assim dizer, eu acabei atendendo uma cliente por acaso, né? Nem era a intenção e tal, e ela acabou gostando do meu atendimento. Né? E eu, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com ela lá na loja, era da obra da casa dela, ela me chamou. Eu fui trabalhar na loja, que era um comércio de plástico, né, para fabricação de bolsas, isso com 17 anos, né, aquela oportunidade ali foi onde eu agarrei, que eu vi que eu poderia, né, desde de 9, 10 anos sofrendo para ganhar um trocadinho aqui e ali, eu realmente a chance de ter um salário de verdade, embora não fosse muito, mas eu agarrei aquilo ali até que aos 18 anos dessa mesma empresa eu já fui a gerente, né, de vendas aí onde eu fiquei alguns anos aí fez nessa empresa 6 anos, né, como gerente. E fui morar fora do Rio de Janeiro pela empresa, morei 2 anos em Curitiba, né, trabalhando por essa empresa. Demorou 12 anos fora do Rio? Não, não, 2 anos, Dois dois. anos. Por essa mesma empresa morei 2 anos em Curitiba, né, onde meu primeiro filho, eu tenho dois filhos, né, o meu filho mais velho nasceu lá, ele é curitibano, né, e depois eu tive problemas lá, enfim, tive que voltar para o Rio de novo, desempregado, aí consegui um emprego no mesmo ramo, né, de plástico, aí fiquei por mais alguns anos aí, até que em 2009, né, que eu decidi, eu morava de aluguel na época, né, eu era solteiro, vendi tudo porque tinha um amigo meu de infância, na verdade, que tinha ido morar na Alemanha e naquela loucura de tentar alguma coisa, né, enfim, de ser alguém, de ganhar alguma coisa para poder, em busca do tal lugar ao sol, né, que a gente tanto busca. Então apareceu essa oportunidade de ir para a Alemanha. Eu vendi tudo que eu tinha aqui, morava de aluguel, vendi
as mobílias e tal, mas na verdade eu fui deportado porque na verdade eu não consegui nem entrar, né? Eu cheguei lá na alfândega mesmo, já fiquei detido lá, e não tinha aquela quantidade. Você imagina a pessoa sem nenhum conhecimento de nada, simplesmente se jogar assim na esperança de ter uma vida melhor e tal, sem o conhecimento suficiente, e acabou que eu fiquei detido, não tinha aquela coisa, né, de você ter uma grana diária para poder se manter, e não tinha visto e tal, enfim. E aquela loucura toda, e eu fui mandado de volta e você imagina que eu morava de aluguel, o que eu vendi para viajar, então, menos de uma semana depois, já estava de volta, e sem casa, e sem mobília, e sem emprego, e sem nada. Aí, mais uma vez, foi através de um amigo, né, que aí foi então que eu entrei para a indústria. Fui trabalhar numa montadora, encarroçadora de ônibus, né? E fiquei por mais de 6 anos lá. Aí, em pouco tempo também, eu atingi um cargo de liderança lá, acabei sendo líder de produção. Fiquei por mais 6 anos. Aí, quando foi em 2015, crise no setor, a fábrica de 3 mil funcionários, aí foi reduzindo, e eu acabei saindo do último corte quando já tinha, sei lá, 600, 700 funcionários. Aí desemprego de novo, aí eu tive que voltar, né, para o ramo que era onde eu tinha conhecimento, que era vendas, né? Então, aí eu trabalhei com loja de calçados, trabalhei em loja de imóveis, né, que foi inclusive o meu último emprego. Agora fiquei, acho que 8 anos, né, trabalhando no ramo de imóveis, né? E desses 8 anos, 4 anos como gerente também, né? Rodrigo, pelo que eu percebi aqui, você sempre trabalhando com vendas, né? Isso é um diferencial. Estou aqui anotando o que você está falando. Também eu peguei aqui a palavra líder, né? Você já pelo menos em 12 empregos aí você chegou a um cargo de gerência, né? Administrador de forma rápida. Então, são características aqui interessantes que eu acho que podem ter feito a diferença aí quando você, né, começou a trabalhar com os seus canais no YouTube, né? Mas beleza, como é que você então passa a conhecer a possibilidade de produzir conteúdo para o YouTube? Você tinha me dito antes que você tinha chegado a fazer um canal autoridade há um tempo atrás. Como é que é essa história aí? Fala aí pra gente. Mais ou menos uns 5 anos atrás, eu não me lembro bem exatamente em que momento eu vi que o YouTube poderia ser, né, um meio de vida assim, mas eu lembro que eu criei um canal Autoridade para falar de política na época, né, mas não tinha esse conhecimento, né, de ganhar o que eu cheguei a ganhar hoje. Era mais assim, acho que por realização pessoal. Na época eu era muito envolvido com política e tal, e assim, eu gravei poucos vídeos, né, e depois de um tempo que eu abandonei o canal, que eu vi que realmente tinha alguns vídeos lá que deram certo, ou seja, daria certo. Foi engraçado isso, porque eu comecei a fazer um canal Autoridade sem saber absolutamente nada, eu fiz do jeito que eu entendia lá, e depois de um tempo de ter abandonado o canal, que eu vi que alguns vídeos deram certo, né, que parece, eu acho que foi aí que realmente eu vi que eu falei, poxa, aqui tem uma parada, não tinha conhecimento. Foi quando de verdade eu comecei a buscar. Só que nessa época eu lembro que assim, eu tinha que conciliar, porque foi nessa época que eu botei na minha cabeça realmente que eu tinha que viver de internet, né? Assim como vários, nessa mesma época, né? Assim como vários, inclusive tinha os créditos, eu já vi muita gente dizendo que a porta de entrada foi através do mercado de afiliados, né? Eu cheguei a vender também, inclusive até hoje eu tenho lá na Buy Goods, lá, né? Que é uma plataforma, né, da gringa que se fala, né? Eu devo ter lá acho que uns US$ 500 agarrados, porque você tinha que vender 5 unidades de um mesmo produto. Então eu vendi 2 de um, 3 de outro, e até hoje não cheguei a receber, investi, né, em sites, um dinheiro absurdo, uma grana absurda, enfim, não voltou quase nada do que eu investi, né? E eu entrei, a porta de entrada foi o mercado de afiliados, justamente porque tem uma outra curiosidade aqui, Gui, que a minha primeira campanha, que foi na rede de display, foi a melhor coisa e a pior coisa ao mesmo tempo que aconteceu. Eu te explico por quê. Porque eu fiz a minha primeira venda com poucas horas de campanha. Então eu vi que dava certo. Só que eu também, como eu estava no início, eu não tinha o conhecimento, né, para fazer. Então essa venda foi meio que na sorte. Então eu achava que aí foi quando eu comecei a investir dinheiro para caramba e tal, e site, não sei o quê, e me cadastrei em um monte de plataformas e tal, né? E acabou que eu perdi dinheiro
E nessa época também eu tinha que conciliar, né? Você citou aí sobre a faculdade de filosofia, que eu tive que eu abandonei no 7º período porque tinha o trabalho. Tinha nessa época eu já estava decidido que eu ia viver de internet, né? Então eu tinha os cursos que eu fazia, tinha o trabalho e tinha a faculdade. Então eu tive que escolher, né? Na verdade foi realmente uma escolha de abandonar a faculdade, porque no 7º período, você imagina, eu tinha feito já o primeiro estágio, eu tinha um segundo estágio para fazer, e tinha um trabalho de conclusão de curso, aí com o trabalho, com mais o trabalho de internet que eu já tinha decidido, enfim. Eu saía às 6 da manhã para trabalhar, chegava em casa às 8 da noite, ia à faculdade, depois disso, como eu cheguei a comentar também, várias vezes eu fiquei até 2, 3 da manhã, ainda às vezes até virando a noite mesmo, trabalhando, com faculdade, com YouTube, com todas essas coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu resolvi abandonar a faculdade por conta disso, porque eu vi que, quando eu vi de verdade que havia uma possibilidade de ganhar dinheiro na internet, principalmente com o YouTube, eu vi que a faculdade estava me atrapalhando, né? Meio que, entre aspas. Aí, até que nessas procuras, eu conheci a Channels, né? Que foi direto no Instagram, foi o Cassiano, né? Aí aquela velha máxima, né? É mais um mentiroso falando bobagem na internet e tal. Mas o engraçado é que com o Cassiano foi diferente. Assim, logo de cara eu vi que pô, esse cara aqui é diferente. Né? E aí eu fui pesquisando antes, né, de entrar para Teams, eu tinha esse conteúdo gratuito, né, que eu comecei. Na verdade, eu fiz o meu primeiro canal, eu nem era meu canal Dark, né? Eu nem era da Channels ainda, foi só com conteúdo gratuito que eu tentei e tal, mas assim, os primeiros que eu fiz não monetizaram. Fiz um de futebol, né, de notícia de futebol, aquela trabalheira danada e máscara de não sei o quê, 2, 3 segundos, aquela coisa toda, eu não consegui me adaptar. Depois eu tentei fazer um de saúde também, no início também não consegui me adaptar. Foi quando eu entrei para a Channels e ficou aquela coisa. Eu lembro que o Cassiano falou sobre fazer o que você gosta, né? O primeiro canal é aquilo que você gosta. E eu não sabia a possibilidade de ganho, mas assim, o que eu tinha naquele momento, que eu tinha conhecimento e que uma coisa que eu gostava era filosofia, que foi justamente o meu primeiro canal, meu primeiro canal monetizado. Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre o canal Dark de filosofia e tal, tinha muita, na época não, né, acho que ainda tem o estoicismo, né, que é tido como filosofia, mas eu resolvi fazer uma parada mais técnica, né, principalmente focada na filosofia política e tal. E como no começo eu pensei, falei, caraca, isso daqui não vai virar nunca, porque é um conteúdo muito, muito restrito, enfim, muito técnico, né? E, por incrível que pareça, o Cassiano falava muito da constância, de que ele mesmo não conseguia monetizar canal tão rápido, embora eu comecei na Channel, ficava maluco o pessoal monetizar com 3 vídeos, 15 dias, 20 dias, caraca, eu com 2 meses, foi quase um pouco menos, acho que uns 70 e poucos dias, eu acho, que eu consegui monetizar o meu canal de filosofia. Foi aí quando, né, que meus primeiros dólares ali. Aí foi uma outra canseira com relação à carta, por causa do endereço aqui, e eu doido para... Enfim, e aí foi esse o meu primeiro canal que morreu. Eu consegui atingir as métricas lá e tal, mas assim, o RPM baixíssimo, e eu ainda também não tinha conhecimento, né, de fazer os vídeos e tal. Aí foi quando eu resolvi fazer o meu segundo canal, porque eu até insistir depois no canal de filosofia, mas ele morreu mesmo, não teve jeito. Aí quando eu fiz o meu segundo canal, aí já, né, no lixo de histórias, e isso foi de agosto para setembro de 2024. Foi setembro, né? Eu acho que foi quando eu entrei para o Plus, né? Para o Fênix. Aí ali realmente que eu tive contato com uma galera que, né? A galera realmente que fazia acontecer o negócio. Aí ali que foi o meu de filosofia morreu, meu primeiro de história já no início do Plus também não deu certo, né? Aí o terceiro de novembro para dezembro, né? De histórias aí realmente que eu vi que realmente o negócio ia acontecer. Aí você imagina o seguinte, final de ano, né, de novembro para dezembro, você trabalhando no comércio como gerente de vendas, que já é uma loucura, e
e o negócio começando a acontecer, eu vendo acontecer, falei, caramba, aí agora? E eu estava com férias marcadas para janeiro, né? Foi quando meu primeiro pagamento de dezembro, referente ao mês de novembro, né? Foi 7 mil. Falei, caraca, já é 3 vezes mais o que eu ganho aqui, e isso trabalhando só sei lá, de 9, 10 horas da noite, a hora que eu começava, né? Que eu sentava no computador às 9, 10 horas, porque eu saía trabalhar às 7, eu chegava quase 9 em casa, eu trabalhava longe, pegava 2 condições, chegava quase 9, aí ia ficar com a esposa e tal, fazer aquelas coisas, as coisas em casa e não sei o quê. Quando eu sentava no computador já era mais de 9 horas da noite, né? Então ficava até 1, 2 horas da manhã, né? Muitas vezes eu lembro de uma vez um vídeo que eu fiz, eu comecei a trabalhar no vídeo 10 horas da noite, não tinha tanta experiência ainda, e por volta de 1 e pouca da manhã, eu lembro que o computador deu pau, eu acho que eu apaguei um negócio aqui, enfim, um trabalho perdido. Um dia eu chorei, cara, de verdade. Chorou, porra. É, mas assim, aí realmente que em dezembro foi quando aí veio aquela empolgação e tal, mostrei para minha esposa, falei, cara, ó, isso aqui eu encontrei, enfim, depois de tanto tempo correndo, eu tô vendo aqui, aí vi o pessoal, né, nos grupos e tal, o pessoal postando, eu falei, não, aqui, ó, eu sou um desses aqui que vai estar aqui e tal, né, e foi o que eu decidi já em dezembro, que eu ia tirar férias em janeiro, e eu conversei com a minha esposa e falei, poxa, você vê que eu me dedicando 2, 3 horas por dia, eu já consegui isso, você imagina eu tendo o dia inteiro, né? No mês de dezembro eu ganhei 3 vezes o que eu ganhava. No começo eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível. Então eu já, ainda com aquele frio na barriga, com aquela insegurança, mas eu decidi realmente que eu não voltaria, ia tirar férias e ia me dedicar, né, 24 horas por dia aos canais, né, em janeiro, e para não poder voltar. Então, quando eu tirei férias, eu tinha um canal monetizado, né? Então, eu me despedi do pessoal na empresa num dia, no dia seguinte eu já estava full time nos canais, né? E foi quando eu abri mais dois, que os dois, um monetizou ainda em janeiro, né? E o outro no início de fevereiro, logo, assim, logo depois, né, do fim das férias. Então, eu já tinha ali aquele primeiro ganho com o canal, então monetizei os outros dois durante as férias e foi o que me trouxe até aqui agora com esse faturamento de abril com os 3 canais, né? Quase 40 mil. Pô, quer dizer, então, que janeiro foi um mês divisor de águas, podemos falar assim, né? Pegou o tempo que você tinha de férias ali, focou, falou, olha só, minha querida, falou para a esposa, tem que focar aqui, você viu que deu certo aqui, eu chegando 10 da noite fazendo deu certo, imagina. Cara, que interessante. Eu gostei do primeiro nicho, da filosofia, é um nicho que eu particularmente gosto muito, tá? Inclusive, vou aqui te sugerir até a voltar daqui a pouco, mais para frente, nesse nicho, né? É, Não desistir, porque é um conteúdo que eu gosto muito de consumir, eu acho interessante até de produzir. E, cara, você viu, né? Você achou até que não tivesse demanda, você verdade. subnichou. No YouTube é assim, né? Isso. Quanto mais subnicha, dá certo. Interessantíssimo. E uma coisa que você falou, que eu me identifiquei também, quando você apagou o vídeo aí de madrugada, sem querer, né? Cara, eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez, e olha, não foi muito tempo atrás, não, tá? Tipo, deve ser no mês passado. Que em vez de apagar, eu sempre apago os vídeos rascunho aqui. Eu apaguei o vídeo que eu ia subir, eu falei, não acredito nisso. Foi exatamente isso que eu fiz. Caraca. Exatamente. Não, essa foi uma situação, mas assim, tiveram outras vezes, né, que eu, de madrugada, assim, realmente que eu simplesmente, o cansaço, muitas vezes cansaço, eu tinha um notebook, né, eu escutei várias histórias parecidas com essa, a minha não é diferente, aquele notebook velho, que não andava nada e tal, enfim, cheguei a perder os meus trabalhos de vídeo simplesmente porque eu simplesmente não conseguia, ou estava cansado, ou você não renderizava, ficava às vezes 2, 3 horas para renderizar um vídeo de 20 minutos, 30 minutos. Então, foram várias vezes assim, de madrugada sozinho, que a lágrima escorreu, realmente teve jeito. Mas, como eu já tinha visto, que eu tinha a certeza, né, de que viraria, de que daria certo, então a gente insistiu e estamos aqui hoje. Não, com certeza, a jornada do herói completa aqui. Bom, agora, já que a gente falou você está com 3 canais agora, né, monetizados,
cada vez com resultados mais expressivos. Eu quero começar a entrar aqui, meu amigo, numa parte um pouco mais técnica, né? Por exemplo, primeiro eu quero saber, você já falou um pouco, né, como é que você conciliava a sua rotina de CLT com a rotina de produtor de vídeo, né? Você chegava de noite, começava a pegar tipo 10 da noite e até 1, 2 da manhã, né? Então, acho que isso para a galera já ficou respondido. Mas eu quero saber, nesses canais, hoje em dia, vamos lá, qual é a frequência que você posta vídeo nesses canais? Se é todo dia, se é divide assim, dia não, a cada 3 dias, 3 por semana. E como é que hoje em dia está a sua rotina de produção comparado a como era antes, né? Tipo, quantos dias na semana você trabalha efetivamente no YouTube, ou quantas horas por dia? Fala pra gente, questão de frequência e a sua rotina atual. Os meus 3 canais são de vídeos diários, né? De vídeos até longos. Mas o que acontece, Gui? Quando eu comecei a produzir, como eu ainda trabalhava, né, desse pouco tempo que eu tinha, então meu foco foi simplificar ao máximo, né, o processo de produção. Então eu ouvi várias vezes, né, o próprio Cassiano falar que é o simples, né, dá certo. Então como eu tinha pouco tempo para trabalhar, para fazer, então a minha meta era essa, simplificar ao máximo. Hoje, os 3 canais são vídeos diários, mas eu posso dizer assim para você que eu estou sentindo que eu já estou até começando a ficar com o tempo um pouco ocioso. Você, com a minha esposa, eu não posso ficar com o tempo ocioso, vou ter que abrir um quarto canal e tal. Mas assim, eu acho bem tranquilo, porque eu atingi um nível de simplicidade, né, que eu não sei se eu posso falar assim, da edição, assim, eu até brinquei nos grupos dizendo que eu teria vergonha de mostrar a minha edição de tão simples que é. Mas assim, é super tranquilo. Os 3 canais é tranquilo. Os 3, embora sejam diários e longos, né, o processo ele ficou tão simplificado que está bem tranquilo, assim. Quando você diz vídeos longos, são o quê? Mais de 1 hora, é isso? Tem um que é de 1 hora e meia e os outros 2 entre 2 e 3 horas. Ah, então são bastante longos, Vídeo longo. Mas assim, eu até brinquei com você em off, que eu tenho um canal que ele é o canal o mais fácil de se produzir da história do YouTube, é no seguinte sentido: a gente pode discutir os limites e riscos disso, né? De você simplificar um conteúdo para você não correr o risco de cair no chamado conteúdo de baixo valor, enfim. Mas se você imaginar o seguinte, Gui, o canal ele é simplificado ao máximo. Então você imagina que você mesmo fazendo isso que eu faço, já vou deixar aqui o recado para a galera, esse não é o tipo de canal que vai te deixar milionário, não é. Mas para você que está começando, que quer os primeiros dólares, sim, ele vai te dar. Então, eu cheguei no nível de só trocar, porque eu já tenho, né, ali no CapCut, eu uso o CapCut, né, para editar os vídeos, então eu já tenho ali o corpo do vídeo pronto, eu só troco as imagens e o roteiro, né, as histórias são divididos, vídeos de 3 horas, por exemplo, e cabem às vezes 13, 14, 15 histórias, então eu só divido ali, só troco o áudio e a imagem e a capa, falando de capa aqui no meu canal de filosofia, eu tinha muita dificuldade com capa. Então, antes de eu abrir, quando eu já estava pensando naquela ali de dezembro, de channel e tal, foi a minha primeira coisa, eu preciso, que era a minha maior dificuldade de capa, eu preciso estudar capa. Entendeu? Então, o que eu fiz antes de eu monetizar, eu monetizei o primeiro, né? Antes de monetizar o segundo, eu caí de cabeça, assim, capa. Eu pesquisei, sei lá, 1 milhão de canais e misturava coisas e tal, né? Aí até que eu consegui, nesse canal simplificado, eu consegui um modelo de capa onde só para você ter uma ideia do quanto é simples o negócio que eu uso, para esse canal eu uso o Leonardo AI, né? Então ele te dá ali 4 imagens, então eu nem reviso a imagem, eu já tenho um prompt da imagem certa, eu coloco ali, me dá 4 imagens, eu tenho 4 capas. Então são as capas que eu vou usar, eu nem penso muito ali, eu uso o Canva para fazer as capas, então eu já tenho o título, que é fixo, que eu também não mudo na capa para você ver como é tão simples. O título tá lá, eu já gero 4 imagens e eu só troco. Na hora eu subo o vídeo ali e troco. Enfim, o título da capa é fixo, né? Só muda a imagem, que é praticamente a mesma, né? Se você dá um prompt, nunca vai ser igual, claro, mas as imagens vão ficar muito parecidas. Mas enfim, é isso. Jogou lá, pegou, trocou e já foi. Então, tranquilo.
Não, show de bola. Você falou simples e eu trago um outro adjetivo: trabalho inteligente, né? Trabalho inteligente tem a frase que a simplicidade, na verdade, é a sofisticação, né? Porque quanto para a gente simplificar o processo, né? Você teve que começar lá com ele complexo, né? Até simplificar. Então, hoje você tem a sua rede de canais, vamos chamar assim, né? 3 canais, posso chamar de rede. É uma rede sofisticada de canais. Isso aqui tudo mérito seu. Você disse aí, né, caiu em cima dos estudos, viu o seu ponto fraco, que era capas, né, thumbnails, caiu em cima, estudou, e até você simplificar o seu processo. Tudo mérito seu, com certeza. Trabalho inteligente, E isso reflete seus resultados. posso entregar um ouro aqui? Tem uma dica aqui para dar para a galera. Olha aí, galera, o ouro que o Rodrigo vai entregar, hein? Inclusive, Manda bala. inclusive de encontro ao que a galera fala, de encontro ao senso comum, digamos assim, mas eu tenho um canal desse bem simples, DR, né? Esse aqui é o contrassenso da parada, que eu cheguei a pegar US$ 9 de RPM num canal de história DR. Então é Boa, esse. boa. Porque todo mundo, todos os grupos, assim, a galera sempre foi unânime. Não, vamos fazer, é claro que canal na gringa paga mais, mas assim, esse BR foi uma grata surpresa para mim, porque mesmo eu ouvindo a galera falar, eu quis mesmo eu fazer para testar, não, eu quero ver, tá todo mundo falando, ok, mas eu quero saber se é isso mesmo e tal. Então, assim, foi uma surpresa muito boa que eu tive, assim, que eu fiz, né, um canal BR de histórias e chegar a faturar uma grana boa, assim, em RPM até bem próximo chega perto, né, até de um dos canais que eu tenho em espanhol. Caramba, que interessante. É realmente US$ 9 é muito grande a RPM para canal brasileiro. E aí, de novo, né? Vídeos longos, né? Sempre vídeos assim, mais de Vídeo uma longos, hora, né? é. Isso faz a Esse, diferença. esse, esse, por exemplo, é de 1h30, 1h30, Né? 1h40. Pô, faz a diferença aí. Ele falou que ia dar uma dica. O ouro entregou o ouro, a prata e o bronze aqui. Quem pegou os códigos pegaram aqui. Muito bom, meu amigo. Bom, você então acabou também entrando num assunto que eu queria falar, que é sobre as ferramentas que você usa, né? Você falou que usa. Pode fazer uma listagem para mim de novo? Você falou Leonardo AI, Canva. Fala o que você usa para cada parte. Então, assim, para um canal, eu te falei que para capa eu uso o Leonardo AI, mas para os outros dois, assim, para imagem eu tenho o Midjourney, né? A versão paga do Midjourney, mas eu testo também no Flux, no PicLumen e no Ideogram. De todos, Flux, PicLumen, versão gratuita, né? Então, assim, eu testo eles lá e às vezes até do próprio GPT. Então, eu tenho pago o Midjourney, tem a versão do GPT e como eu tenho, são vídeos longos, 3 canais, não teve jeito, eu tive que assinar o Cloud também, que inclusive eu já estou até, uma outra situação que tem acontecido, eu já estou bem, meio que 70% já no Cloud para roteiro. Então, depois que eu assinei o Cloud, vi que alguns prompts que eu adaptei para o Cloud e a retenção subiu um pouquinho, eu já estou meio que migrando para o Cloud. Então, eu tenho o Cloud pago, o GPT pago, e o Midjourney. E as outras, né, o Flux, o PicLumen, são todas ferramentas gratuitas. Boa, boa. Realmente a galera de histórias prefere o cloud. Fala que entrega melhor os O prompts lá. Cloud, eu percebi que a conclusão dele é melhor, ele parece mais humanizado. O GPT ainda continua cometendo alguns erros, assim, né, que, enfim, eu já estou praticamente 70% dos meus roteiros são feitos no Cloud já. Boa, muito bom. Então, de ferramenta aí, você vai pagar o quê? Uns 250 por mês? Deve ser essa faixa aí, né? Fazendo aqui de 110 no cabeça. Cloud, né, 120. O CapCut eu não sei quanto é que tá, quanto custa o CapCut que eu paguei, né, na época eu paguei no Pix, acho que foi 200 e alguma coisa, né, que eu O paguei o anual. anual, né? O Midjourney e o CapCut foi anual. O que eu pago mensal é o Cloud e o GPT. Boa, boa. Não, só para a galera ter noção de que vale a pena. Você falou que o mínimo que você teve agora em dezembro foi 7.000. O que que é você pagar 200, 300 para ter uns 7.000 de retorno, Não, né? É, Foi como eu falei, a partir do momento que eu vi que poderia viver realmente de canal Dark, quando eu tomei a decisão de sair do meu emprego, e não tem jeito, eu tive que investir, porque o primeiro canal que me deu retorno, que já era vídeo longo, eu já vi de cara que nenhuma plataforma dessas, né, de roteiro me daria o que eu ia precisar na versão gratuita. Nenhuma delas, nem Cloud, nem GPT, nenhum outro
daria o que eu precisava na versão gratuita. Então não teve jeito, eu tive que investir e eu fui de cara, como eu te falei, nas férias de janeiro eu fui de cara mesmo e peguei para fazer acontecer. Com certeza, e eu posso resumir isso numa palavra, decisão, né? Eu vi através do seu relato vários momentos de decisão, né? Como a decisão é importante. E você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo, assistindo a gente aqui agora, a palavra é decisão. Decida, inclusive, vou fazer o convite aqui para você fazer parte da nossa comunidade, tá? O link está aqui no primeiro comentário fixado, comunidade que o Rodrigo faz parte, que eu faço parte, começamos de baixo também, né? Sem conhecimento, e olha onde a gente está hoje, não é? Meu amigo, falei sobre decisão e agora eu quero falar sobre camadas de monetização. Os seus ganhos, hoje em dia, eles vêm apenas de AdSense ou você chega a vender algum tipo de produto ou ter uma parceria? Como é que é isso hoje em dia? Não, é 100% AdSense. Né? Em um dos canais, logo no começo, eu tentei fazer alguma coisa, eu cheguei a me filiar a um produto, né? Eu fiz uma chamada e tal, mas não deu muito certo. Não sei se porque não encaixou legal né? Tipo de produto que eu queria. Né? Aí eu meio que desisti e não voltei mais, né? Não voltei mais a estudar. Eu vi que não deu muito certo, né? Mas hoje é 100% AdSense. E assim, é claro, né, que a gente pensa em outras canais, principalmente venda, né? Não, com certeza. Eu perguntei também porque seu background de vendas aí, teu know-how é grande, né? Você está me É, perguntando aí. Daqui a pouco você encontra uma forma de adaptar para os seus nichos com e certeza. aí os ganhos que você já tem vai ter maiores ainda. Vamos lá. Eu quero entrar num assunto aqui, não vou voltar lá atrás não, mas é um assunto que eu não posso te falar. A gente aqui na Channel, a gente sempre trabalha com a questão, a gente indica, né, sugere nossos alunos eles praticarem a modelagem, né? É você pegar o que está dando certo em canais daquele mesmo nicho que você quer trabalhar e você adapta, né? Você transforma aquilo numa nova ideia original. Nos seus canais, você agora, esses 3 canais seus de sucesso, são monetizados, estão gerando dinheiro. Como é que você começou com esse esquema de modelagem? Você modela hoje em dia ou você mais se automodela? O que você tem a falar sobre isso, sobre a gente? Então, no começo, meu primeiro canal de filosofia foi os famosos prompts da Hannah, né? Que lá Boa. foi que, assim, no começo foi o que deu muito certo. E eu sempre me perguntava, quando eu comecei a estudar prompt, né? Participava de alguns grupos e tal, e a galera tinha muito prompt, né? O próprio Clay, o canal do Clay, assisti muito o Clay Edição, e tem muitos prompts lá, só que eu nunca quis o prompt pronto. Eu queria saber o que tinha por trás do prompt. Então eu fui criando, fui adaptando, né, adaptando e conversando mesmo com o GPT, né, batendo papo até chegar nos prompts. Hoje eu tenho o seguinte: se eu pegar em um dos canais, se eu pego uma transcrição, né, eu jogo no agente do GPT, ele vai me dar a sinopse. Eu tenho um outro agente que, eu jogando essa sinopse, ele vai adicionar contexto, adicionar fatos e, sabe? Então ele vai manter a essência e vai me dar uma sinopse mais alongada, com mais contexto, com mais personagens e tal. Então eu pego a ideia original, pode ser a transcrição ou uma ideia, uma sinopse curta, enfim. Eu já testei tirando assim com ideias da minha própria cabeça, coisa que eu nunca vi e tal. Eu cheguei, joguei lá e deu certo também. Então, hoje eu faço meio que uma mescla disso, assim. Eu pego ideias de vídeos que já funcionaram, claro, e tento sempre dar o meu toque pessoal ali, né, com prompts e sempre com ideias novas, né? E até os meus prompts também eu estou sempre, né, adaptando. Se uma história é mais longa, ou se é mais curta, ou se eu quero, né? Então, eles não são fixos, né? Estão sempre adaptando, modificando alguma coisa. Boa. Então, é assim que eu faço. Hoje, os meus prompts são 100% feitos por mim mesmo, né? Então, tranquilo. Boa, boa, é isso aí. Você gostei do que você comentou sobre ir conversando mesmo com o GPT, né? Porque tem gente que tem uma trava assim, o GPT é complicado de trabalhar, mas é simplesmente você conversar com ele, né? Que ele te entrega ali o que você quer, e às vezes ele vem com um papo mais difícil, você fala, olha só, eu sou leigo no assunto, fala comigo de forma mais mastigada, né? E eu te digo mais, um dos prompts que eu fiz para tornar
uma ideia de modelagem, uma outra história, foi o próprio GPT que me sugeriu. Numa dessas conversas, eu joguei uma sinopse para ele e ele mesmo falou: eu posso pegar isso aqui e fazer uma história assim. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu conversando com ele, tá, ele me deu uma ideia, eu fiz esse mesmo teste, né, no Cloud, um outro agente de GPT, e fui fazendo. Quer dizer, em um desses bate-papos, né, o próprio GPT me deu o ouro ali que só peguei, lapidei e adaptei para a minha situação. Entendeu? Então é importante você. Porque assim, essa conversa, a inteligência artificial, ela é alimentada, né, por dados e tal. Então, quanto mais dados você der, melhor vai ser o seu retorno. Então, eu acho que é meio isso. É importante você conversar, trocar uma ideia e tal, chamar o GPT, meu amigo, ele vai te entregar. Tá tudo ali, né, cara? Tá tudo ali. O GPT, você sabendo tratar ele com carinho, você vai ter tudo que você precisa ali. Com Com, certeza. cer com certeza, é isso aí. O GPT é o melhor amigo do produtor de canais anônimos no YouTube. Agora, vamos lá. Finalizando essa parte técnica, eu quero que você deixe para a gente, você já entregou muito ouro aqui, mas eu quero que você escolha aí, dentro da sua experiência, das coisas que você já fez, já descobriu, deixe uma dica técnica para a galera aqui, dica assim, de produção mesmo, de coisa de mão na massa. Uma dica técnica que você acha que pode ser interessante para a galera pescar. Tem uma coisa que eu faço com as minhas capas, que é o seguinte: você pega a thumb original do vídeo que você quer modelar, você jogando ali no Playground, eu não falei do Playground aqui, né, mas é uma ferramenta que eu uso bastante também, é a versão gratuita, só para você jogar a thumb lá, que ele vai criar uma imagem semelhante. Eu pego aquela imagem que eu pego a original e pego a que o Playground me deu, jogo no GPT e ele me dá ali 2 prompts daquela imagem. Aí eu jogo no Midjourney, né, que eu acho que é o tipo de imagem que mais me agrada. Então ele faz ali uma thumb bem próxima da original, mas com alguns elementos assim diferentes, fazem uma capa única, né? Então acho que essa é uma dica legal aí pra galera. Playground, joga a original no Playground, joga Playground GPT, ele dá o prompt ali e você gera uma imagem bem semelhante. Você não corre o risco de copiar a capa, né? Igual vai ficar. Método Rodrigo de Thumbnail, gostei, acaba que fica também, como você tem os prompts lá no Midjourney, né, fica na sua cara, né, a identidade, né, visual, assim, dos seus Isso. canais. Boa dica, quem pegou, pegou, galera, é isso aí. Bom, falando sobre você antes do YouTube, falando sobre o seu processo no YouTube aqui, a parte mais técnica, a parte mental, eu quero saber agora de planos que você tem para daqui para frente, né, vamos pensar assim, daqui a 6 meses, um ano. O que você pensa? Você agora, sua meta é abrir mais canais, focar mais nesses e fazer esses rodarem ainda melhor? O que você pensa a respeito? Eu quero agora, Gui, aprender automação, né? Porque você imagina o seguinte: eu trabalhava em CLT 12, 13 horas. Então, se eu abro 3, 4, 5 canais, vou ficar preso da mesma forma na produção, fazendo, então viraria um CLT do YouTube, né? Então, eu acho que eu vou agora focar em automação para daqui a uns tempos, pelo menos agora, procurar manter, né, o que também não é fácil, né, porque é normal essas idas e vindas e quedas de YouTube e tal, a gente entende. Por isso, tantas aulas de mental, né, na Channels, então hoje eu estou bem tranquilo com relação a isso, né, mas assim, primeiro manter o faturamento e daqui bem no curto prazo mesmo, aumentar e automatizar para que tenha um faturamento legal lá na frente com um pouco mais de liberdade, que para isso a gente curtir um pouco da vida depois dessa jornada, depois de tantos anos aí na luta, depois de tanto sangue, suor, enfim, poder ter um pouquinho de liberdade para poder curtir a vida e viajar, enfim. É isso aí, enfim, a sombra e água fresca, não é isso? Agora, meu amigo, eu quero Som aqui, ó, total. com toda certeza. Agora eu quero chegar numa parte aqui, foi um quadro, entre aspas, né, que eu estou agora incrementando aqui, que é o ping-pong. Eu vou falar Você responde com uma palavra aqui a Beleza. pergunta, né, que eu fizer para você. Eu quero saber do Rodrigo um medo, Fome, um mentor. Cassiano, Boa. Uma thumbnail boa é uma thumbnail que funciona. boa. Uma IA indispensável. Tem que ter. ChatGPT. ChatGPT. Boa, boa. Você preferiria
5 canais te rendendo 10 mil cada um, ou um canal te rendendo 35 mil cada um? Pensa bem. Um canal. Um Um canal canal. rendendo 10, um canal fazendo 35 mil. Boa. Agora, um nicho que eu nunca entraria é o nicho de... Um nicho que eu nunca entraria, música. Boa, boa. E agora, aproveitando, né, eu quero respeitar o seu tempo, inclusive agradecer a sua presença aqui, agradecer o transbordo que você deixou aqui nesse episódio, parabenizar você publicamente aqui pelos seus resultados, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente agora, pessoas que já começaram nessa jornada dos canais anônimos, né, estão passando por alguma dificuldade, ou pessoas que ainda não entraram nesse universo, mas estão vendo a possibilidade aí, né, até com o seu relato, com todos os outros que a gente traz, vendo a oportunidade de poder mudar de vida, literalmente mudar de vida. Eu quero que você deixe uma mensagem para essa galera. Essa mensagem vai chegar para todo mundo vai receber a notificação mental lá. Que mensagem Rodrigo Souza deixaria para a galera? A mensagem é de não desistir, né? Como a gente falou aqui desde o início, contei um pouco da minha história com vários altos e baixos, né? Com situações bastante delicadas e eu não desisti, sempre com muitas quedas, mas sempre levantando, né? Tem uma situação, Gui, se você me permite uma curiosidade, um tema sempre delicado, mas assim para as pessoas entenderem o que é a Genius na minha vida, né, foi que nessa busca de lugar ao sol, eu lembro de uma coisa que me marcou bastante na infância, foi que uma vez eu com fome, eu vi uma pessoa lanchando, né? Então a fome era tão grande de só de olhar para aquela pessoa lanchando, só aquele ato de salivar e imaginar aquilo ali me saciou a fome por um momento. Então isso foi muito forte. Então hoje, com o faturamento que eu tenho, eu lembro daquilo lá, passando por tudo que eu passei, né? E hoje tá aqui a mensagem que eu quero deixar é essa de não desistir, né? E a Channels hoje tudo para mim foi o que me deu realmente aquele lugar ao sol tão sonhado que eu busquei depois de tantos anos, né? Com Cassiano, com essa equipe maravilhosa. Eu não vou falar nomes aqui porque eu sou, enfim, eu vou acabar cometendo injustiça, esquecer o nome de alguém, mas assim 100% todos com muito amor, com muita receptividade, sempre pronto para. E engraçado que, assim, eu pela primeira vez que eu falei dos meus resultados, assim, à vontade, porque eu tinha muito receio, assim, de falar com um amigo, com alguém próximo e tal, né? Mas foi com o Cassiano no Instagram, É e mesmo? curioso isso que eu com ele. Falei, caramba, pela primeira vez eu estou falando assim a vontade dos meus resultados, com o Cassiano, eu em casa falando com ele, andando de um lado para o outro, aquela energia, aquela coisa toda, mas assim, eu estou muito feliz e a mensagem é essa, não desista, né, que a sua hora vai chegar, a minha chegou, a sua hora vai chegar também e vamos junto. Muito bom, com essa mensagem aí, pô, emotiva, né? Do Rodrigo para a gente, que a gente chega ao final. Inclusive, vou pegar a sua frase, vou pedir para você, meu amigo, minha amiga, escreve aqui, ó, eu não desisto, né? Nos comentários já começa a materializar aí o seu sucesso. Com Tem certeza, uma que como o eu uso Rodrigo. aqui, Gui. Fala Tem aí, uma fala frase aí. que eu uso aqui, eu não lembro de onde eu ouvi, não sei que eu ouvi isso em algum lugar, mas eu me apaixonei por essa frase. É que só vive o propósito quem suporta o processo. Frase mais bonita, então escreva aqui embaixo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa Suporta o frase é propósito. forte. Muito bom. Tá vendo aí, gente? É o mental, trabalhando o mental, a gente consegue grandes resultados. Meu amigo Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pelo transbordo. Parabéns pelos seus resultados. E vocês que estão com a gente até agora, vou fazer o convite mais uma vez. O link aqui é no primeiro comentário fixado. Venham conhecer a gente. A gente tem o melhor programa para que se encaixa no seu momento de vida, pode ter certeza. Vamos transformar a vida, vamos mudar, fazer de 2025 o melhor ano das nossas vidas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um beijo.